começar. Pronto. Antonieta, a gente pode então começar com o preparo? Claro. A mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. É por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus trilhos. Esse texto é parte do livro O Monge e o Executivo. E isso realmente acontece, claro, com todo mundo. É muito fácil a gente ficar paradinho na nossa zona de conforto e, de repente, acontece alguma coisa que nos força a levantar, a movimentar-nos, a reinventar-nos. É o que a gente tem que fazer sempre. A gente não pode ficar parado o tempo todo, só naquele mesmo patamar, naquela mesma vibração. Não, a vida está aí para nos incentivar a mudar, a ir adiante, a correr atrás de novos desafios, a sair da mesmice. E sair da nossa zona, não é a zona de conforto, é a zona de desconforto, né? Como o Simone sempre fala. É uma zona de desconforto. Então, eu acredito que em qualquer momento da nossa vida, para qualquer situação, a gente tem esse poder de levantar-se, reinventar-se, movimentar-se, seguir em frente. É isso. Que lindo preparo. Obrigado, Antonieta. Muito obrigado. Ricardo, você pode fazer a nossa prece inicial? Posso sim. Bom, vamos fechar nossos olhos. Agradecer por mais essa oportunidade que nos está sendo dada, que nos está sendo concedida a partir da tarde de hoje, para estudarmos esses valiosos conceitos, conhecimentos que as obras de André Luiz vêm nos proporcionar. Que possamos assimilar seu conhecimento doutrinário, evangélico doutrinário, para que possamos colocar em prática na nossa vida pessoal, na nossa vida como espíritas, tamanho conhecimento que aprenderemos. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar conosco na tarde de hoje e que os benfeitores espirituais, protetores desse trabalho, possam nos intuir para que possamos captar o que a nossa irmã vem a nos trazer no primeiro estudo, na primeira parte de estudo da obra Nosso Lar, na tarde de hoje. E que Cristina seja também intuída por seus mentores, pelos seus amigos espirituais, para que possa expor o assunto como ela programou. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cristina, agora é contigo. E André Luiz? Que bom. Gente, inicialmente eu quero agradecer ao Greg e ao Ricardo, né, por essa oportunidade. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de projeto. Esse deve ser o meu 5º projeto Nosso Lar. Já estou indo para o 6º, porque depois daqui já recebi um convite para um novo projeto Nosso Lar. Então, hoje nós vamos começar assim, a estudar o Nosso Lar dentro do que me foi solicitado como desafio. Porque 10 lições em 1h30 é um desafio hercúleo, né? Porque só a introdução... Oi? Não entendi, Ricardo. Só uma curiosidade, eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje, na verdade, até conversei com a Simone. Hoje, dia 20 de março, é aniversário de publicação da obra Nosso Lar. Por acaso, não foi programado, esse encontro não foi programado no dia 20 de março de 2021. Foi a data que estava disponível na agenda aí da casa. Mas hoje, 20 de março de 44, foi publicado a obra Nosso Lar. Recebi uma postagem hoje do prefácio de André Luiz. Interessante isso. Nossa, eu cheguei a ficar até arrepiada. Muito emocionante isso, muito legal.
né? Então, eu agradeço a essa casa, né, por estar sempre me dando oportunidade de trabalho, né? Eu que sou uma pessoa conhecidamente nômade entre nós, né? Porque eu não tenho casa, então a casa de vocês é minha casa, como o Frei é minha casa, como o SEAC é minha casa, que são as casas com quem que estão sempre contribuindo comigo. A Alta de Souza também, né? Mas estamos sem trabalho nesse momento. Então, vamos começar o nosso desafio de 10 lições em introdução hoje, em 1h30. Vamos lá, apresentar agora. Será que se eu colocar só como uma janela, será que eu continuo aparecendo e vocês também ou não? Eu não sei se fica muito pequeno para as pessoas verem. Aí tem que fazer um teste. Vamos testar aqui rapidinho, porque se der, aí a gente faz assim. O microfone aberto aí que parece Eu acho que é da borbulhando. Márcia. Oi, Márcia, que bom que você está aqui. Isso, amor, obrigada. Obrigado, Márcio. Vamos ver. Eu acho que não faz muita diferença, não. Cristina, não alterou nada, não. Então, a gente continua assim. Deixa eu só ocultar isso aqui. Então, a gente inicia hoje, né, nos capítulos de 1 a 10, né? E eu aprendi há muitos anos atrás a ler o livro pela capa. E essa frase que está aqui, ela está no Nosso Lar, bem no iniciozinho. O meu livro é bem velhinho, né? Mas ele está aqui, assim, no meu livro, né, está na parte de apresentação do livro, onde, assim, do lado esquerdo tem a série André Luiz. E logo abaixo do título vem, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, a gente começa aqui, né? O nosso conteúdo de hoje, a gente vai mostrar rapidamente a nossa bibliografia. Muito bem. Oi. Oi. Assim, não sei para todo mundo, mas parece que você está vendo uma coisa, mas está compartilhando outra. Sério? Então, peraí, deixa eu voltar. Na verdade, está aparecendo só o número, assim, capítulo de 1 a 10, mas não está aberto lá. Não foi, então? Então, peraí. Porque eu já passei para o outro lado já. Eu acho que tem que compartilhar a tela inteira, porque aí ele aparece tudo, entendeu? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Ainda bem que vocês avisaram, viu? Vamos lá. A gente para a apresentação. Apresenta de novo. Tela inteira. Vai chegar uma hora que a gente aprende. Aí a gente oculta aqui. A gente volta para cá. Agora tá nosso conteúdo de hoje. Então tá bom. Ué, mas por que não saiu aqui? Volta para cá de novo. Ô, meu pai. Fecha aqui. Pronto, tá certinho agora? Certinho. Então tá bom. Aí nós vamos ver, né, os capítulos de 1 a 10 e um refletindo com Emmanuel bem rapidinho para ser o nosso encerramento das nossas reflexões, né? Nós usamos como o livro, né, o de André Luiz, né, o Nosso Lar, que é a nossa base de estudo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Revista Espírita. E de Geraldo Campete Sobrinho, A Vida no Mundo Espiritual, que é o estudo da obra de André Luiz, que é, assim, é a minha Bíblia, quando eu preciso fazer esse tipo de trabalho. E usei, assim, como ideia, né, o conteúdo desse site aqui, do euroscar.com, Nosso Lar, /Nosso Lar Sinopse. E aí nós vamos começar pelos prefácios, né? Esse livro, ele tem, assim, 2 prefácios. Ele tem um prefácio por Emmanuel e uma mensagem de André Luiz. Então, eu tirei uma partezinha só, né, do prefácio de Emmanuel, porque
só os prefácios já dariam 1h30 de estudo ou mais. Então, eu escolhi essa parte em que ele diz: filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor, para redimirmos o passado escabroso, modificam-se telas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. E aqui uma parte da mensagem de André Luiz. Manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Nessa questão aqui fica muito interessante a gente perceber, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, recebendo uma enxurrada, né, de mensagens que são atribuídas a grandes personalidades espirituais desencarnadas, como a grandes personalidades da doutrina espírita que ainda estão vivas, né? Recentemente, no WhatsApp, inclusive, uma mensagem urgente de Divaldo, que é fake, mas para a gente ter bastante atenção com relação ao nosso conteúdo. O que a mensagem traz para a gente? O que é importante de fato? É o autor da mensagem ou o seu conteúdo? Aquilo que a gente pode tirar de bom para todos nós. Então, essa reflexão ela fica muito válida e muito intensa para que a gente possa observar a natureza da excelência do anonimato, né? Atribui-se a André Luiz várias personalidades, né, que foram alguns médicos que viveram na década de 30, e que, na verdade, isso nunca se consolidou como uma verdade, né? Ficamos sempre na teoria do achismo, e eu acho melhor que continue assim, para que a gente aproveite André Luiz somente como André Luiz, esse espírito que começou a trilhar na erraticidade, dentro da sua ignorância do contexto de religiosidade, dentro do contexto de conhecer, né, os caminhos que ligam a Deus, que ligam Jesus a todos nós, e aproveitar somente essa coisa boa que é o que ele nos traz. E aí, para a gente visualizar bem essa questão, eu trouxe uma questão do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 24, que é a identidade dos espíritos, mas como provas possíveis de identidade. Na questão 255, nos diz o seguinte: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo para os adeptos do espiritismo. De fato, os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, essa questão da identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. E olha só como isso é interessante, porque essa explicação ela está para a gente no Livro dos Médiuns. Muito antes de todas as questões, né, que existiram aqui no Brasil, ligando Chico Xavier a algumas famílias de personalidades importantes que psicografaram, né, que psicografaram não, que mandaram mensagens, mandaram obras através de Chico, né, que foram psicografadas pelo Chico, e que eles assinaram como eles assinavam na época em que eram vivos aqui. E que houve uma controvérsia muito grande, houve discussão na justiça, né? Então, e por outro lado também nós temos a questão de uma mensagem que Chico recebeu, que foi usada como prova de inocência num caso, né, em que o rapaz estava sendo acusado de ter assassinado o outro. Então, existe, né, toda aquela questão que envolve essa questão da identidade dos espíritos, uma vez que eles mandam mensagens da erraticidade para nós aqui encarnados. E no Livro dos Médiuns já havia essa preocupação de que nós
nos atêssemos mais à mensagem do que ao nome do Espírito, para que nós não nos deixássemos influenciar pela assinatura da mensagem, mas pelo seu conteúdo em si. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, deixam de conservar suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores ou espírito da posição, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corpóreas efêmeras, porque passaram, é coisa absolutamente insignificante. Ou seja, nós somos a mesma alma, nós somos o mesmo espírito, mas em cada encarnação que nós temos, em cada época em que nós vivemos, a nossa identidade corpórea, ela não faz tanta diferença para aquilo que somos enquanto espíritos somente. Aqui, a nossa obra, na verdade, ela tem por assinatura exatamente o seu conteúdo, seja ela de um conteúdo bom ou seja ela de um conteúdo mau. Por isso que nós precisamos sempre nos ater à qualidade daquilo que lemos, das obras que lemos, das mensagens que recebemos, para que nós não sejamos bombardeados por espíritos que assinam determinadas mensagens, mas que, na verdade, não dizem respeito àquele que se diz assinar. Então, isso é muito importante. Cristina? Sim? Hoje tem, eu até estava lendo há pouco tempo, que existe uma discussão no bom sentido, né? Uma dúvida de muitas pessoas, André Luiz foi Carlos Chagas, não foi Carlos Chagas, foi outro médico, porque que negócio? Foi um médico que viveu muito tempo na cidade do Rio de Janeiro. Aí tem aquela discussão, quem foi? E no final desse texto, diz o seguinte, para que a gente deve perder tempo, né, discutindo quem foi? Vamos prestar atenção no que ele deixou, na sua obra, né, como está aí na net. Né, acho que é mais ou menos nessa linha aí. Exatamente, até porque se nós associarmos diretamente pelo estudo que nós temos no nosso lar, mas assim, lendo a obra como um todo, né, sem visar de fato o conteúdo doutrinário que ela nos traz. Quando o André Luiz fala da família, ele fala de uma família que você não vê linkada a nenhuma desses personagens que viveram aqui, nem com relação a Carlos Chagas, nem com relação a Oswaldo Cruz. Então, é tudo, assim, a gente está sempre no achismo, né? Porque, na verdade, não há como comprovar isso. Ele mesmo, ele pode, inclusive, além de ter se colocado em anonimato, ele teve o cuidado também de pôr em anonimato essas questões de família. E ele ateve-se, de fato, ao ensinamento, aquilo que ele sentiu e aquilo que ele viveu enquanto espírito desencarnado e que precisou vivenciar algumas questões de família, né? Que isso a gente vai ver bem lá na frente. Ainda continuando no prefácio, né, nós tiramos mais uma partezinha. A maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. A terra é oficina sagrada, e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Isso foi nos dito por Emmanuel, e agora vamos a uma partezinha da mensagem de André Luiz. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, assim, eu sugiro que todos leiam com bastante atenção, né, essas mensagens, esses prefácios, porque são, assim, de conteúdos maravilhosos para a nossa reflexão. E no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 6, que trata da vida espírita, nós
colhemos a questão 318, que faz a seguinte pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E a resposta dos espíritos é: muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Isso pode até explicar, muitas vezes, quando assim, é configurada a autenticidade de determinadas mensagens, né, passadas por algumas pessoas que foram públicas, né, e de conhecimento de pelo menos algumas pessoas naquele momento, e que modifica-se, de fato, né, a forma como a pessoa se conduzia aqui e como ela se conduz na erraticidade. Né? E o teor de autenticidade dessas mensagens, elas são verificadas de outra forma, porque os conteúdos, na verdade, eles acabam ficando dissonantes, porque o espírito na erraticidade, ele encontra um outro caminho, ele vai estar verificando algumas questões do seu próprio passado, ele vai estar em aprendizado, ele vai estar a trabalho, e tudo isso modifica a essência daquele pensamento. Não modifica o espírito, mas a sua essência, o seu discurso. Então, isso é uma questão importante da gente colocar. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Sim. A Shirley está com a mãozinha levantada. É, porque aqui, vocês precisam falar, queridos, eu não vejo vocês. Gente, Shirley, oi, pode desculpa, falar, então, eu estou ainda com a mão levantada, porque eu levantei naquela hora que eu falei sobre a apresentação. Está levantada ainda? Porque eu não estou com dúvida não ainda. Agora Não, não, já baixou, Shirley. agora baixou. Então não, tá, desculpa, tá? Então, Nada, sem problema. Desculpa, é porque assim, essa questão de mão, enquanto eu estiver com isso aqui aberto, eu não vejo vocês, eu estou sozinha. Ai, ai. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos entrar, então, agora no nosso universo, né? No capítulo 1, que é nas zonas inferiores, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar esses capítulos? Eu fiz uma sinopse, né, bem pequenininha, utilizando como base, né, aquele site que eu coloquei na nossa bibliografia, e o livro do Geraldo Campetti Júnior, o Geraldo Campetti Sobrinho, desculpa, porque ele traz, de fato, isso bem sintetizado, e aí eu sintetizei um pouco mais para a gente poder ver esse conteúdo do estudo. Nós não vamos nos ater a nomes de personagens, nós vamos nos ater, de fato, às questões mais relevantes que os capítulos nos trazem. E, junto disso, a gente vai trazer um conteúdo doutrinário para que a gente possa fazer um link desse ensinamento, né? E eu acho que vai ficar bem interessante para esclarecer algumas questões para a gente. Então, no capítulo 1, ele começa nas zonas inferiores, que é uma descrição detalhada do local onde o André Luiz se conscientiza estar vivo, com a certeza de não estar encarnado. Olha só que coisa interessante. Nesse percebe que, de fato, o espírito ele é eterno, ele é vivo. Né? Então, ele tinha certeza absoluta de que ele estava vivo, mas que ele não tinha mais um corpo material. Sem noção de tempo, com medo, lágrimas permanentes. Esteve próximo à loucura, prestes a perder a razão. Pavor das chacotas vindas de desconhecidos. Via seres monstruosos, irônicos, perturbadores. Dificuldade para obter a bênção do sono. Um local escuro ou pouco iluminado. Sentia-se permanentemente em viagem. Nas recordações da existência terrena, ferviam as lembranças de quando gozava de prosperidade material, da esposa e filhos a quem mantivera com profundo egoísmo, dos pais extremamente generosos, a ausência de religiosidade e a consciência de não ter sido fraternal com a humanidade. Olha quanta reflexão que ele fez nesse momento. Nesse instante,
André Luiz, ele é apenas uma pessoa que viveu aqui na Terra, mas que não se ateve, de fato, a todas as experiências que ele teve enquanto esteve aqui. Isso tudo passa para ele, né, no raciocínio dele, na mente dele, como se fosse assim, um cinema, mas um cinema de cobrança reflexiva. Né? Quantas coisas eu deixei de observar, quantas coisas eu deixei de fazer, sabe? Eu não me liguei a Deus, porque ele, em algum momento, ele lembra de quando ele aprendeu a rezar, mas que ele não fez disso um hábito realmente salutar na vida dele, né? Então, isso tudo, ele está nesse momento, assim, não recém-desencarnado, mas com a consciência de quem tinha, tipo, acabado de chegar, porque ele, ali naquele momento, é o momento em que ele está se conscientizando de todas aquelas coisas. E ele, assim, ele perde, assim, a noção do tempo, né? Perdeu-se a noção do tempo. Até porque, na erraticidade, o tempo de lá é diferente do tempo daqui. Então, não há muita referência temporal para ele nesse instante. E para mostrar um pouco desse conteúdo, nós trouxemos do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, o capítulo 1, dos Espíritos, a questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a espiritualidade responde: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. E na parte 4ª, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, eu tirei a questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento? E os espíritos respondem: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinados a uns ou a outros. Entre outras questões que sugerem locais e agrupamentos por afinidade. Tá? Deixa eu sair daqui, voltar aqui para vocês. Então, vocês estão me vendo? Sim? Só para a gente conversar um pouquinho em função do capítulo 1. Né? Ainda está compartilhando, tá? Tá, mas vocês estão vendo ou não? Estamos sim. Dá para ver na janelinha. Ah, então tá bom. Sim. Mas estão me enxergando também. Isso é que é importante. Eu tenho que aprender, gente. Vocês têm que me ajudar. Então, o que acontece? O que é interessante a gente observar aqui no capítulo 1? Né? Toda essa questão de consciência que ele passa a ter, né? A partir desse momento em que ele começa essa reflexão, né? E o que é importante, né? Que no próprio Livro dos Espíritos traz essa menção de que há espíritos em todos os lugares, mas que nem todos os lugares são permitidos para todos os espíritos. Né? Então, nesse momento onde ele está, ele só conseguia ver escuridão, ele só conseguia ver os seres monstruosos, ele só conseguia ouvir as chacotas, ele conseguia dormir muito pouco, porque ele estava num lugar de muita perturbação, mas isso era fruto da consciência dele mesmo. Então, quando ele começa a se aperceber de determinadas questões, assim, antes, né, dele poder alcançar a ajuda, ele lembra que ele não sabia rezar. Mas por quê? Porque ele não tinha feito disso um hábito na vida dele, porque ele tinha sido ensinado pela mãe a se contactar com Deus. Mas ele não fez disso um hábito na vida dele. E aí ele refletiu sobre a vida dele em família, ele foi refletindo sobre várias coisas, mas
ele estava afeito a toda aquela circunstância de que ele não sabia onde estava, sabia que não estava mais encarnado, mas sabia que ele estava vivo. Então, toda essa questão que envolve, né, a permanência dele nas zonas inferiores é uma questão muito importante para que ele comece a se aperceber, de fato, como um espírito vivo. E a fazer, já começar desde ali, a fazer algumas reflexões sobre o que tinha sido a sua última encarnação. Certo? Então, vou voltar lá. Vamos voltar? Então. André Luiz não teve uma vida equilibrada aqui na Terra, né? Ele sempre abusou em função de vícios e tantas outras coisas que ele depois, quando ele desencarnou, justamente o que aconteceu com ele resultava da sua vida aqui, né? Enquanto esteve encarnado. O que acontece? A primeira visão que a gente tem, eu acho que aconteceu com a maioria, né? Aconteceu comigo. Nosso Lar não foi o meu primeiro livro espírita, tá? Por incrível que pareça, o meu primeiro livro espírita foi Jovens no Além. E quando eu li o Nosso Lar, eu li o Nosso Lar de uma forma muito romanceada mesmo, né? Então, o Nosso Lar, ele tinha para mim todo aquele conceito de ficção científica, que foi o conceito abordado no filme, né? O filme Nosso Lar, ele foi assim, uma grande ficção científica. Mas, em termos de leitura de romance, né, para mim era um romance. Eu só comecei a entender o Nosso Lar como um livro de estudo muito tempo depois que eu já estava estudando na doutrina espírita. Porque aí você começa a associar algumas questões que você leu no livro com algumas questões que você estuda, seja no ESD, ou seja estudando o Livro dos Espíritos, ou o próprio Evangelho, porque faz algumas referências muito importantes a algumas situações do André Luiz, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente algumas questões que eu vou fazer um link importante com isso que o Ricardo falou, e que vai fechar bem esse conceito que a gente tem, porque hoje André Luiz, para a gente, ele é maravilhoso, mas, gente, ele chegou lá um espírito falido. Então, o Henrique que abordou bem isso, né? A gente fala quando chega o Nosso Lar, eu quero ir para o Nosso Lar. Assim, gente, o Nosso Lar é uma colônia de correção, sabe? É uma colônia pequenininha. Vamos melhorar para a gente conseguir ir para uma colônia melhor. E, na verdade... Localidade e regiões umbralinas. Pois é, entendeu? Mas a gente, quando lê o Nosso Lar, e eu li o Nosso Lar muito antes de se pensar em filme espírita, de uma forma geral... você lê o Nosso Lar, você imagina o Nosso Lar maravilhoso. Por quê? Porque tem muitos conceitos abordados ali, conceitos ambientais, né? Você cria uma visualização dos espaços e dos ambientes que faz você achar aquilo ali maravilhoso. Mas a gente tem tudo aquilo que está lá no Nosso Lar, a gente tem aqui no planeta Terra. Então, a gente só tem que valorizar quando chegar lá. Vamos começar a valorizar aqui. Não é verdade? Então, até porque aqui é uma cópia do que acontece lá na erraticidade. Então, a gente precisa ter essa consciência, mas numa primeira abordagem, numa primeira leitura, a gente não tem essa visão do livro. A gente começa a ter isso depois. Eu vou agora para o segundo capítulo, para a gente poder... Cristina, levantaram a mão, eu acho que é Eline Melo. Então, deixa eu voltar para cá. Quem foi que levantou a mão? É porque eu não estou vendo. Não, de repente também... Eline Melo. Acho que de repente, assim, de repente pode ter sido sem querer também. Então, podemos ir adiante? Bom, ela não falou nada, vamos prosseguir. Então, tá bom. Então, vamos seguir. Opa, eu acabei de levantar a mão para tirar o outro. No capítulo 2, né, que faz menção ao encontro dele com Clarencio,
ele escuta sempre, né? Seres maldosos e sarcásticos que gritavam: suicida, criminoso, infame. Em vão tentou revidar. Com a barba grande e a roupa rompendo, se sofria mais pelo abandono que o envolvera. Não se conformava em ser acusado de suicida, pois sabia que não o fora, lembrando-se de haver morrido no hospital após cirurgia intestinal. Reconhece-se consciente, sentia fome e sede, saciando-se com verduras agrestes, filetes de água ou lama. De vez em quando, protegia-se de manada de seres animalescos. O negativismo que o afastara das religiões começa a ceder, e, estando no limite das forças, orou. Em resposta, das neblinas surgiu o benfeitor Clarencio, acompanhado de 2 auxiliares. Foi resgatado e conduzido para o nosso lar. Antes da gente ler o conteúdo doutrinário, a gente já vai fazer um link com a observação do Ricardo. Vamos lá, esse livro ele foi escrito na década de 30. Né? Então, a gente precisa entender que, socialmente falando, todo o comportamento dos homens naquela época eram aceitos. Então, aos homens era dado o direito de comparecer a casas de prostituição, a beber, a fumar, a ter muitas amantes, entendeu? A ter uma vida realmente bastante promíscua. Só que André Luiz, na condição de médico, mesmo considerando os anos 30, né, que a gente não tinha todo o entendimento e toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, ele não podia se dar a esse luxo de ter esse tipo de comportamento social, uma vez que ele conhecia que tipo de males aqueles comportamentos podia trazer para o seu próprio corpo. Mas, ainda assim, como tudo era socialmente aceito, e além da questão social, a gente tem que lembrar que ele tinha poder econômico, né? Ele vinha de uma família rica e ele era um médico rico. Então, com todos esses predicados, ele tinha uma vida social que era condizente com a vida social dos homens da classe dele. Então, ele não achava natural ser chamado de suicida, porque, afinal de contas, ele, além de médico, ele nunca atentou contra a vida dele, não atentou de forma consciente. E aí entra a questão do conceito do suicídio inconsciente. Então, é isso que a gente precisa lembrar, o conceito social do que era realmente aceito. Se algumas questões ainda são socialmente aceitas hoje, imaginem na década de 30, onde a sociedade era muito mais patriarcal, as mulheres realmente não trabalhavam, as mulheres só tinham o direito de ser donas de casa e mães, gente, mais nada. Muitas delas nem sequer eram alfabetizadas, era uma questão social. No muito, elas iam para as escolas de freira, né? E aprendiam a bordar, aprendiam a costurar. Algumas até usavam isso como ofício quando passavam algum tipo de necessidade, que não era o caso da mulher do André Luiz, por exemplo. Então, ele era o provedor. Ela era aquela esposa que ficava em casa, que cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, né? Dentro de todo aquele conceito social que era o que era aceito, simplesmente assim. Só que esse comportamento foi cobrado dele na espiritualidade, porque aqui era tudo normal, mas lá a visão já era outra. Certo? Podemos continuar? Então, vamos voltar aqui. Sumiu. Ih, gente, cadê o negócio daqui? Apareceu. Ah, tô vendo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz a menção da prece dele, né? Que é quando ele efetivamente é ajudado. No capítulo 27, nos itens 9 e 11, pedi e obtereis. No item 9, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos.
No item 11, pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atraía pelas suas próprias faltas. Capítulo 3, a oração coletiva. Quando o André Luiz ele é resgatado, ele automaticamente é levado para a colônia, para nosso lar. Então, esse capítulo descreve exatamente a chegada de André Luiz em nosso lar, sendo acomodado em um hospital, informado de que está em dependência da esfera espiritual vizinha à Terra e que o Sol é o mesmo da crosta. Porque quando ele chega, que ele se vê em todo aquele ambiente, ele observa o Sol, que ele não tinha visão quando ele estava nas zonas inferiores, quando ele estava no umbral. Ao crepúsculo, ele é informado que todas as dependências de nosso lar entram em ambiente de oração coletiva. Um espírito coroado de luz, que é o governador espiritual, seguido de 72 outros espíritos, que são os ministros, entoam um harmonioso hino. André Luiz reconforta-se. Participar desse momento, além de reconfortante e restaurador, traz para ele novas esperanças. É como se ali fosse, de fato, o oásis para ele. Ali, naquele momento, é o oásis. Né? Ele sai de uma situação de penumbra e sofrimento muito grande e pessoas que ele não conhecia o resgatam e o levam para um local onde ele pode ser tratado de uma outra maneira. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 15, nós temos que está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. E assim que a gente faz uma prece em conjunto, às vezes quando a gente pede alguém para entrar em prece junto conosco, ou que a gente pede que coloque o nome de alguém numa prece coletiva, num trabalho de prece, é realmente uma interação de energia muito grande. É como se, de fato, todo mundo vibrasse numa mesma direção. Né? Então, fazendo uma associação a uma história que existe, né, a respeito de um antropólogo que acompanha uma tribo na África durante muito tempo. E aí ele resolve fazer assim, uma brincadeira com as crianças. E ele consegue doces e bota isso numa cesta de doces e bota num lugar bem longe. E aí ele explica para as crianças, quando eu der o sinal, vocês vão sair correndo. Aquele que chegar primeiro ganha a cesta de doce. E aí ele faz. Na hora que ele dá o sinal, todo mundo corre junto. E todo mundo chega junto para pegar o doce. Né? E aí ele critica, mas de fato aquele envolvimento, foi um ensinamento que ele teve naquele instante, que é o mesmo ensinamento que a gente pode atribuir à prece coletiva, à prece em conjunto. Né? Mais à frente a gente vai ter uma outra oportunidade de falar disso, mas já elencando, o nosso horário mais forte de prece ainda é às 18 horas. É o horário em que a grande parte das pessoas se reúne de alguma forma para a prece da Ave Maria. É um horário muito forte em termos de prece, porque ainda hoje algumas rádios mantêm o hábito de fazer a oração das 18 horas. Algumas igrejas ainda fazem as preces das 18 horas. Então, é muita gente entrando em prece. É muita gente rezando, é muita gente orando, é muita gente pedindo, é muita gente agradecendo. Olha como essa força de energia chega, né? E se fortalece.
É diferente de eu falar assim, não, eu não vou rezar às 18, eu vou rezar às 15, porque eu não quero rezar às 18. A minha prece, ela vai ter força, mas ela vai ter só a minha força. É como se só eu puxasse a corda. Né? Então, quando o André Luiz ele é apresentado a essa prece coletiva, ele já se sente reconfortado logo aí, e ele já presta atenção nesse movimento que existe na colônia. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Então, vamos seguindo em frente. No capítulo 4, nós temos o médico espiritual. Esse é um capítulo assim meio traumático para o André Luiz, sabe? É quando ele é chamado à realidade realmente do que aconteceu com ele. Então, hospitalizado, André Luiz é atendido por um médico espiritual que comprova o suicídio inconsciente que ele praticou, relacionando na análise ao perispírito as consequências dos abusos de toda sorte ao corpo físico, o uso de alcoólicos, o excesso de alimentação, a promiscuidade, o temperamento colérico. É lição alerta imperdível e inédita quanto a essa característica do comportamento da maioria dos encarnados. No Evangelho, nós temos no capítulo 17, no item 11, que é o capítulo Sede Perfeitos, que diz: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei a demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. E aí nós temos, assim, algumas observações muito importantes a respeito desse capítulo. Primeiro, André Luiz, ele se conscientiza que, de fato, as atitudes que ele teve enquanto ele estava vivo condicionaram a morte do corpo. Por quê? Porque transformaram o corpo dele em um campo minado de doenças, né? A questão da promiscuidade sugestiona que ele tenha tido sífilis. E na época dele, ainda não existia a penicilina. A penicilina estava sendo ainda descoberta, né? Porque, na verdade, a penicilina foi descoberta mesmo, né? Foi um acaso da ciência, a descoberta da penicilina. Então, o que a gente pode trazer de ensinamento para a gente, né? Hoje nós temos uma facilidade chamada cirurgia plástica. E nós estamos vivendo numa época em que o culto da beleza externa do corpo está exacerbado. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, a gente não vai fazer cirurgia plástica? Não é isso. Se está aqui, a gente pode usar, mas a gente precisa usar com moderação. Para que lá na frente, a gente não debilite o corpo pelo excesso do que a gente cometeu em termos de cirurgia. Oi, Eline, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Gente, eu consegui. Ai, porque eu não sei. Bem-vinda ao clube. Rosa, eu consegui. Ai, eu saí clicando tudo. Ai, meu Deus do céu, eu consegui. É o nosso lar, né? Isso. Então, olha, quando você quiser ou falar ou ficar em silêncio, é só você clicar no microfonezinho que tem aqui embaixo. Tá bom? Não, meu microfone tem um microfone lá em cima, aqui em cima. Então, a sua tela está diferente. É só clicar no microfone, tá? Você falou assim, ô mãe, vamos assistir. Eu já entrei, agora você entrar, o quê, Carla? Aquele livro, qual livro? Aí ela falou o nome, Nosso Lar. Carla, já tem 1 milhão de tempo, já que eu li, não lembro, eu não sei mais nada. Mas só cadê ela? Foi botar cílio na sobrancelha, eu estou aqui sozinha, porque eu não sei mesmo. Então, aproveita, depois ela assiste que vai ficar gravado, tá bom? Da alimentação que eles comem, eu vou para minha casa, porque eu estou aqui na casa da vizinha, que eu pedi ela que ia mexer aqui para mim. Mas agora deixa eu voltar para minha casa. Tá bom. Da alimentação do André Luiz, lá na colônia, que eles fizeram, já tem muito tempo que eu li, que eu estudei isso,
eles estavam fazendo comida, só podia comer caldo, só podia comer sopa, sabe? Peraí, A gente vai chegar lá, tá? A gente está no capítulo 4 ainda, tá bom? Tem que desligar o seu Mas eu vou poder falar. microfone. Tem que falar para desligar o microfone. Tá, agora desliga o microfone, Eline, enquanto você não chega em casa, para a gente continuar aqui, depois você volta. Estou na minha casa já. Tá bom, então. Então, ó, agora a gente está falando do capítulo 4, daqui a pouco a gente vai chegar na parte da alimentação, tá bom? Isso, estou precisando muito, tá bom? Tá bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, voltando a essa questão do... Isso! Voltando a essa questão do corpo, de cuidar do corpo. Nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo, não é? E a gente sabe que o nosso corpo, a tendência natural dele é a degeneração. Mas a gente tem que chegar no final da nossa jornada com o nosso corpo mantido da melhor forma que a gente puder. Então, se nós temos os recursos de cuidar da beleza do nosso corpo, a gente pode usar os recursos de cuidar da beleza do nosso corpo. A gente não pode exagerar na dose, porque isso também lá na frente vai comprometer a integridade do que a gente precisa devolver. Né? Cuidar da nossa alma, muito importante. Mas a gente não pode nem só cuidar só da alma, nem só do corpo. A gente tem que buscar ter equilíbrio. As nossas atitudes, os nossos relacionamentos, aquilo que nós consumimos, seja de bebida ou comida, tudo com moderação, para que a gente possa contribuir para a manutenção do nosso corpo. Né? Sem contar, assim, não nos aventurarmos em nada que possa pôr em risco a nossa vida. Né? Nós estamos vivendo uma situação hoje, né, de muita tristeza, e nós precisamos fazer a nossa parte para que nós consigamos passar por esse episódio da melhor forma possível. Não é isso? Então, vamos lá, vamos voltar. No capítulo 5, recebendo assistência. Ao receber assistência, André Luiz envergonha-se de seu estado. É informado, então, que há outros pacientes em situação igual a dele. Recebe informação de espíritos internados em nosso lar, que têm órbitas vazias, que foram olhos gastos no mal. Outros são paralíticos ou não têm as pernas, locomoção fácil em atos criminosos. Outros em extrema loucura, por aberrações sexuais. São citados germes de perversão da saúde divina, agregados ao perispírito. É informado que nosso lar não é uma estância de espíritos vitoriosos, que a morte do corpo não nos conduz a planos sublimes, pois se tivermos débitos na esfera terrena, precisaremos voltar e saldar. É avisado que, independente dos cuidados que recebe, a responsabilidade da cura cabe a ele mesmo. E aqui no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6, nós temos na questão 257, que é uma questão imensa, né, o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então, uma parte dessa questão, para a gente poder refletir. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Os sofrimentos por que passa o espírito são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Alguém quer fazer alguma observação? Só uma observação, até pegando um gancho na palestra da última quarta-feira do Dr. Paulo César Frutuoso, em relação a essas questões do suicídio indireto, desses 2 últimos slides, na verdade. Coisa bem rápida. Na verdade, por mais que nós, uma vida regrada, né, se nós nos alimentarmos de pensamentos nocivos, pensamentos maléficos, essas coisas todas, também não deixa de ser um suicídio indireto. Né? Então não adianta, eu sou vegano, eu não como carne,
eu sou paz e amor, caridade, mas eu cultivo pensamentos nada um pouco agradáveis. Então, de certa forma, não se estranhe se nós nos depararmos a regiões, a exemplo de nosso lar, regiões umbralinas, no caso, né? É só uma observação, uma coisa que o Dr. Paulo quis deixar isso muito claro, muito claro. Ele falou sobre o câncer, né, os aspectos científicos do câncer, etc. Então, é uma palestra bem interessante, por sinal, e ele deixou isso muito claro. Ele botou lá alguns indícios de câncer, mas ele falou, olha, a pessoa pode ser, assim, vegana, paz e amor, tudo bem, mas se alimentar pensamentos nocivos, tem grandes chances de desenvolver algo desse tipo, né, e que é o suicídio indireto, na verdade. Então, e outro ponto que eu quero observar de uma forma rápida é que o Nosso Lar foi publicado em 44 e foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Isso. Nada, quer dizer, coincidências ou não, na Segunda Guerra Mundial estava ocorrendo desencarne em massa. Hoje está ocorrendo desencarne em massa. Então, o mesmo trabalho que a espiritualidade teve lá atrás, aquela socorro de milhares e milhares de espíritos que estavam desencarnando, está ocorrendo também nesse momento. A mesma coisa, né? E sem contar que o Nosso Lar, na época, era um, hoje é outro. Se evoluiu também, como tudo evolui no universo. Com certeza. Né? É isso. Alguém mais? Falar mais alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? É que eu estou no celular e eu não sei mexer muito bem aqui para levantar a mão. Eu queria, mas assim, tudo bem, gente? Boa tarde aí. Boa tarde. Pegando um gancho disso aí que está sendo discutido, às vezes me dá uma dúvida do tipo, eu não faço mal para ninguém, tá? Mas eu também não pratico bem. Eu sou completamente na minha. Isso também não pode nos levar para esse tipo de situação de ficar aí como nesse umbral, como ficou o André no começo do livro? Então, Luciana, existe uma possibilidade sim, mas às vezes você faz o bem de forma inconsciente, porque tudo aquilo de bem que a gente faz, mesmo que a gente não perceba, contribui sempre favoravelmente para a gente no tribunal, pode ter certeza. Todo bem que a gente pratica, ele tem um peso 2. E olha só que coisa interessante, se você já tem isso vivo na sua consciência, você já pode começar a trabalhar isso de forma positiva para você. Então, você não faz o mal, mas já pode buscar fazer o bem. Porque isso, de uma certa forma, já está incomodando você de alguma maneira. Né? Porque não é somente o mal que nós não praticamos, mas o bem que nós deixamos de fazer que compromete contra a gente. Então, se nesse momento você já tem essa consciência, começa a trabalhar isso com pequenos movimentos, né? Mais conscientes. Porque, às vezes, a gente faz o bem de forma inconsciente e a gente não percebe. Quando você dá um sorriso para uma pessoa que você não conhece, quando você empresta o seu ouvido para alguém que você não conhece, você está fazendo um bem maravilhoso para um monte de pessoas que talvez só tenham você para ouvi-los naquele dia, para sorrir para eles naquele dia. Né? Tem circulado uma história na rede muito interessante a respeito de É uma história, eu acho que isso não é verdade, mas que diz o seguinte, era uma grande empresa que tinha um frigorífico. E no final do expediente, uma funcionária responsável por aquele frigorífico foi fazer uma vistoria e acidentalmente aquela porta fechou. E não teria mais ninguém na empresa para ouvi-lo. Quando ele já estava quase congelando, de forma a quase perder os seus sentidos, o porteiro, né, o segurança abriu a porta e tirou ele de lá de dentro. E aí ele perguntou, assim, como é que você sabia que eu estava aqui? Ele falou assim, olha, eu não sabia que você estava aqui, mas eu trabalho nessa empresa há 30 anos. Você é o único que me dá bom dia quando chega e boa noite quando vai embora. Eu recebi o seu bom dia hoje, mas não recebi o seu boa noite. E eu achei estranho e vim atrás de você. Olha só que bem maravilhoso. Então, às vezes a gente age de forma inconsciente, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Mas o nosso bem, ele sempre contribui para a gente de forma muito mais favorável, ele sempre tem um peso 2. Então, se isso está incomodando você nesse momento, é o momento de você começar
a praticar o bem de uma forma mais consciente, para satisfazer esse desejo do seu espírito. E tem muitas formas de você fazer isso. Várias formas de você fazer isso. E eu tenho certeza que você vai encontrar a sua. Tá bom? Obrigada. Nada? Cristina, tem mais uma pergunta aqui que veio no WhatsApp. Sim. Deixa eu tirar aqui, ó. A indignação exasperada pode ser considerada cólera e, sendo assim, suicídio indireto? Então, o nosso temperamento, né, mais áspero, ele sempre vai contribuir negativamente para o equilíbrio do nosso corpo, porque as nossas emoções, elas atuam diretamente sobre o nosso corpo. Então, se eu tenho essa indignação, essa cólera de forma constante, porque um momento de raiva, um momento de destempero é normal para qualquer pessoa, né? Nós somos espíritas, mas somos humanos, e somos passíveis de nos desequilibrarmos de vez em quando. O que não pode acontecer com a gente, ou com qualquer pessoa, qualquer que seja a sua denominação religiosa, é que ela se exaspere sempre, que ela se desequilibre sempre. Porque no momento em que ela está sempre se desequilibrando, e ela tem, por conta disso, ela sofre um infarto, ou ela tem um AVC, e que isso a leve a óbito, sim, isso pode ser considerado um suicídio indireto. Então, como é que a gente começa a se disciplinar mais? A gente conhece, né, quais são os nossos gatilhos. Todo mundo sabe aonde é o seu lado mais fraco, qual é o seu calcanhar de Aquiles. E quando a gente percebe que a gente vai entrar nessa situação, a gente precisa fazer uma pausa rápida e, sabe, usar o argumento para si mesmo. Nesse momento, não. Ou a receita do Chico, que é a receita do copo d'água. Funciona. Te bota água e segura. Segura. Ou sai do ambiente, entendeu? Tem determinadas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não vai conseguir resolver naquele momento. E com raiva, com cólica, com exasperação, a gente não vai conseguir resolver de jeito nenhum. Entendeu? Eu posso falar que esse negócio de beber água funciona mesmo. Ultimamente eu tive que beber uns goles d'água, olha, funcionou. Funciona sim, entendeu? E se a gente não tiver a água perto, a gente imagina que está com a água na boca, também dá certo. Porque essa disciplina tem que partir da gente, não tem jeito, né? Senão, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, o que você fez dos talentos que eu te dei? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu não posso botar na conta das minhas dificuldades, dos meus desafios de personalidade, algumas questões que dizem respeito à minha vida cotidiana. Porque o fato de eu ser temperamental, o fato de eu ser geniosa, o fato de eu ser impulsiva, não me dá o direito de invadir a vida do outro. Principalmente se eu fizer isso com frequência, né? Porque aí já é um abuso, é uma falta de educação. E isso contribui contra mim, contra o meu equilíbrio orgânico. O meu desequilíbrio emocional contribui contra o meu desequilíbrio orgânico. Então, eu preciso me concentrar de alguma forma para conseguir esse equilíbrio. Tá bom? Podemos? Podemos. Vamos lá. Capítulo 6, Precioso Aviso. Adverte sobre os efeitos nefastos das queixas constantes das nossas dores. André Luiz desabafa com Clarencio, que o ouve pacientemente. Recorda da esposa e dos filhos. Onde e como estarão? Após ouvi-lo, Clarencio sugere-lhe a autorreforma de pensamentos e o silêncio das lamentações próprias. Diz-lhe, no nosso lar, dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela,
E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizeis de vós para convosco, cheios de justa satisfação: fui o mais forte. E aí nós temos, né, melhor ainda explicado a questão da cólera como uma manifestação de suicídio indireto, né? E temos também uma questão importante que a gente precisa, já vou te dar atenção já, Eline, só um minutinho. A gente precisa se ater, né? Essa questão da gente viver naquela situação de ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, né? Tem muita gente aqui que lembra desse desenho, tenho certeza. Né? Então, não adianta a gente viver de queixumes o tempo inteiro, né? A gente precisa superar os desafios. Não tá bom? Se a gente se queixar, não vai melhorar, vai continuar ruim. Então, a gente precisa mudar o nível dos nossos pensamentos, vibrar mais alto, para que a espiritualidade superior possa estar junto conosco e, assim, dessa forma, contribuir para a nossa ajuda. Se a gente não se ajudar, ninguém tem como ajudar a gente, né? Aliás, o princípio da ajuda é fundamental, que aquele que precisa ser ajudado, ele esteja disposto a ser ajudado. Porque senão ele traz para o poço aquele que está estendendo a mão. Não é verdade? Então, a gente precisa ter essa consciência. Quando André Luiz ele começa a entrar em queixa com o Clarencio, e não somente com o Clarencio, né? Ele entra em queixa também com o Lísias, quando ele entra em queixa, ele está numa condição de vítima que, na realidade, ele não tem essa condição de vítima. Ele foi o autor de toda a obra, né? Aquilo que nos cabe, aquilo que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, é obra nossa. A gente precisa ter na nossa consciência que vamos receber o ônus ou o bônus de cada uma das nossas obras. Não tem outra, nós não temos outra saída, não temos outra explicação para isso. Você quer falar, Eline? Fale. Bota o microfone, ativa o microfone. Eu não estou te ouvindo, está sem o microfone. E agora? Agora sim. Tá. Então, eu vou falar bem pertinho, tá? Eu Tá preciso bom. de ajuda. Deixa eu fechar a porta para ninguém me ouvir. Pronto. Eu preciso de ajuda na parte da alimentação. Então, nós ainda não chegamos na alimentação. Nós estamos estudando ainda o capítulo 6. Nós vamos chegar lá. Hoje? Eu acredito que hoje, mas se não chegarmos hoje, eu falo uma palhinha e no mês que vem você assiste tudo, tá bom? Mês que vem? São só 10 capítulos hoje. Mas não vai ter aula semana que vem? Não, essa aula agora só no mês que vem. Mas por que vai demorar tanto assim? Porque a casa tem outra programação. A gente ler o livro também, né? Isso, é importante ler o livro para poder entender. Sim, tá bom? Eu vou procurar onde está o livro, eu vou procurar. Tá bom, eu vou passar então agora para o capítulo 7, tá bom? Tá bom. Eu preciso aprender a fazer isso de forma mais rápida. Vamos lá. Explicações de Lísias. André Luiz segue se adaptando à nova vida. Sentia-se mais fortalecido, embora recordações mais fortes trouxessem angústia, receio e dificuldades de adaptação. A contemplação da paisagem era constante. Considerava toda a natureza uma cópia melhorada da Terra. Lísias explica que há regiões múltiplas segundo a hierarquia moral. André Luiz pergunta pelos pais que o antecederam e até agora não o procuraram. Lísias informa que sua mãe, habitando esferas mais altas, o tem ajudado noite e dia e que virá vê-lo em breve.
na parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Questão 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos sem guias para dirigi-los. Alguma pergunta sobre o capítulo 7 ou podemos seguir? Então, capítulo 8, organização de serviços. Descreve os aspectos arquitetônicos e urbanísticos da colônia e revela a história de sua fundação. André Luiz visita a cidade, passando por avenidas arborizadas com ar puro e tranquilidade. É informado sobre a estrutura da cidade. Tem um governador espiritual, auxiliado por 72 ministros, ligados a 6 ministérios, que são eles: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Além do auxílio de 3.000 funcionários. Na história de Nosso Lar, consta que foi fundada por portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. E aí eu trouxe um pedaço da Revista Espírita, de abril de 1859, que fala-se do Jornal de Estudos Psicológicos, o quadro da vida espírita. Se considerarmos o número infinito de mundos que povoam o universo e o número incalculável, compreenderemos que os espíritos têm muito em que se ocupar. Essas ocupações, entretanto, nada têm para eles de penoso. Exercem-nas com alegria, voluntariamente, sem constrangimento, e sua felicidade é triunfar naquilo que empreendem. Ninguém pensa numa ociosidade eterna que seria um verdadeiro suplício. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre a marcha a seguir conforme os acontecimentos, dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e a seguir vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais gerais ou mais particulares conforme a importância do assunto. Nenhum lugar especial ou circunscrito é escolhido para essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Contudo, elas se realizam de preferência nos mundos que lhes são o objeto. Eu achei essa colocação aqui da Revista Espírita perfeita para a gente conseguir entender como é que funciona, né, a hierarquia, assim, na cidade espiritual, né? Porque ele fala da subordinação, né, dos espíritos em relação àqueles que possuem dentro da hierarquia uma posição de comando, né? As ordens que são dadas para que esses subordinados façam com que o serviço aconteça e eles mesmos, depois disso, partem para o trabalho, né? Então, é muito interessante toda essa organização que a gente vê no Nosso Lar, que já está prevista, né, por Allan Kardec na Revista Espírita em 1859, que esclarece para a gente que o conteúdo que foi colocado por André Luiz através do Chico no Nosso Lar, ele tem, de fato, consistência. Não é somente uma ideia daquilo que funciona aqui na Terra e que ele transferiu para o livro de uma certa forma, né? Existe, de fato, uma explicação, existem conteúdos que podem explicar por que essas coisas acontecem e por que a gente precisa de tudo isso quando a gente reencarna, né? Então, viver em sociedade é muito importante. A gente ter, né, a obediência à figura dos nossos pais, a figura dos nossos professores, dos nossos chefes, dos irmãos mais velhos, toda essa questão hierárquica dos mais velhos para os mais jovens, ela é importante para a nossa formação, né, como espírito e como pessoa, como sociedade, né? Não importa onde nós estejamos, seja no mundo encarnado ou seja no mundo desencarnado, de toda forma a gente precisa disso para que a gente tenha realmente uma condução, para que a gente possa realmente seguir um caminho mais forte. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, lá vou eu de novo.
A Eline está por aí? Nós vamos falar da alimentação agora. Cadê ela? Ela saiu? Ela está aqui constando na lista. Eline? Então tá bom. Então, Eline, você não queria saber sobre alimentação? Nós vamos falar sobre alimentação agora, tá bom? Ela levantou a mão, então. Ah, tá bom. Então, só avisa para ela que a gente já vai começar. Preciosas informações quanto ao abastecimento alimentar em nosso lar. No passado, houve demandas para que fosse adotado um sistema de alimentação mais fluido. Após, a alimentação passou a ser por inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Só entre os mais necessitados é que há alimentos que lembram os da terra. E voltando à questão 257, né, da vida espírita, no Livro dos Espíritos, pegamos esse fragmento aqui para poder esclarecer melhor. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Bom, Eline, eu vou falar mais diretamente com você, não estou vendo você aqui no meu campo visual, mas vou explicar de uma forma melhor esse capítulo. O que acontece? André Luiz, ele se alimentou muitas vezes de caldos e sopas, né, por conta dele estar ainda muito ferido, dele estar ainda muito necessitado de uma alimentação fluídica mais densa, que chegue mais próximo daquilo que a gente usa quando está encarnado, tá? O que acontece? Houve uma época no nosso lar, tá? Houve uma época no nosso lar em que todos os espíritos, qualquer que fosse a sua hierarquia, se alimentavam de alimentações mais densas. Por quê? Eles usavam como argumento que, como eles estavam muito próximos da crosta terrestre, que eles precisavam dessa alimentação para que eles conseguissem se manter em equilíbrio no nosso lar. Tá? Então, o governador de nosso lar conseguiu, depois assim, de atitudes bastante radicais, eu peço que você consiga o livro para você ler isso com mais calma, tá? Ele consegue, depois de todas essas atitudes, isso, muito bom, muito bom. Inclusive, assim, atitudes relativamente bastante ditatoriais, porque ele fecha ministério, ele toma, de fato, assim, atitudes bastante duras, para que os espíritos que já estavam em condições melhores, que fossem hierarquicamente mais superiores, que eles se alimentassem, de fato, de elementos fluídicos, porque eles não estavam mais precisando, a sua condição espiritual naquele momento, ainda que vivendo em nosso lar, já dava a ele condição de se alimentar de outra forma, tá? Vamos fazer uma analogia a gente aqui no planeta Terra. A gente precisa o tempo inteiro estar se alimentando de coisas muito pesadas? Não. A gente pode substituir a nossa alimentação, por exemplo, se eu de manhã eu tomei café com pão, com queijo, manteiga, comi ovo mexido, tal, eu fiz uma alimentação muito grande, e no almoço eu fiz também uma alimentação mais substancial, à noite, quando eu for dormir, eu posso substituir a minha alimentação sólida por uma alimentação mais pastosa ou líquida, sob a forma de sopa, ou sob uma vitamina. Concorda comigo? Fica mais fácil para mim, para o meu organismo, digerir isso enquanto eu durmo. Porque se eu dormir com o estômago muito pesado, com uma alimentação muito densa, isso dificulta o meu sono enquanto corpo, enquanto matéria, né? Isso também vai dificultar a ação do meu espírito, porque o meu espírito, à noite, quando ele precisar se desprender,
ele vai ficar mais próximo do corpo do que ele normalmente ficaria se toda a minha condição orgânica estivesse favorável para ele, tá? Para ele poder se afastar com calma e fazer as atividades de espírito que ele tem que fazer, tá bom? Pergunta. Como que eu vou conseguir? Eu estou com muita dificuldade de conseguir essa disciplina, alimentação, porque eu estou matando meus órgãos muito rápido, porque eu estou comendo muito doce, muita coisa, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Então, Eline, vamos fazer o seguinte: o que a gente pode fazer, tá? Por você. Nesse momento, no espaço que a gente tem, a gente não vai ter disponibilidade de ajudar você como você está precisando. Então, eu vou pedir a você para entrar em contato com a Simone pelo WhatsApp, tá? Deixar o seu número e a gente conversa depois do estudo, tá bom assim? Nós podemos conversar, eu, você, a Simone, o Ricardo também pode colaborar, e aí a gente tem um meio de te ajudar melhor, tá? Hoje, agora? Daqui a pouco, hoje? Depois que terminar o estudo, tá bom? Mas aí eu tenho que clicar onde? É melhor vocês me ligar. Eu não sei procurar vocês no Meet, não sei. Você pode colocar o número para a gente? Se você quiser, a gente entra em contato. Você tem o nosso WhatsApp, não? 928 3465. Desculpa, 9... Repete para mim. 3465. 99. Vamos lá, Eline. 208 3465. 3465. Está anotado. Tá então, depois disso, aí a gente conversa melhor, tá? E a gente vai buscar um meio de te ajudar, tá bom? Mas, fundamentalmente, você precisa colocar na sua cabeça uma palavrinha: disciplina. Sim, conheço. Porque hábito é um comportamento que a gente constrói. Então, do mesmo jeito que a gente tem mau hábito, a gente cria bom hábito. A gente é que tem que construir isso, tá bom? Aniversário do meu marido vai ter churrasco. Meu Deus, é muita tentação. O inferno dentro da casa. Eline, eu vou te falar uma coisa. Chico Xavier gostava de carne. Isso é muita tentação, gente. Tá. Olha só. A gente vai conversar isso depois. Espera aí. Escuta o Ricardo. Chico gostava de carne. Escuta só, Eline. Não estou conseguindo ver isso sozinho, não, gente. Então, peraí. Eline, olha só. Escuta o que o Ricardo vai falar agora. Escuta só o Ricardo. Estou vendo ele. Então, mas fica quietinha que você vai ouvir ele, que ele vai começar a falar. Peraí. Tá. Fala, Ricardo. Chico Xavier, que conviveu conosco, psicografou essas obras belíssimas. Era um espírito um pouquinho mais evoluído que a gente. Ele gostava de carne. Muito. Pois é. Então, para você ver, ele gostava de carne. Então, nós, que nos consideramos espíritas, a gente não pode adotar como regra, não, a partir de hoje eu vou ser vegano, a partir de hoje não vou comer carne, a partir de hoje vou viver só no líquido. Não, não é isso. Podemos comer carne, sim, podemos comer doce, sim, e digo mais além, podemos até beber bebida alcoólica de forma regrada. Uma cervejinha. Claro. Pode, claro que pode. Por que não? Não existe proibição. Agora, claro, com regras, se um trabalho, por exemplo, mediúnico, realmente requer uma dieta. Requer uma dieta, requer um certo regramento, digamos assim. Mas no dia a dia comum, pelo amor de Deus, estamos aqui para evoluir. Eu como carne, eu como churrasco, eu como meus docinhos. Eu adoro chocolate. Já fica a dica. Então, não se culpe por isso. Eu me culpo. Continue do seu ritmo. Ah, mas a gente conversa melhor depois, tá bom? Eu vou agora pro próximo capítulo, tá legal? Obrigada.
Então, estamos chegando aqui no nosso capítulo 10, no Bosque das Águas. Informa sobre a importância da água em nossas vidas e para a colônia. No Bosque das Águas, André Luiz vê o Rio Azul, cuja água é magnetizada pelo Ministério da União Divina, dada a sua importância espiritual. É usada como alimento e remédio. Destaca-se o descaso que os encarnados dão à água, não reconhecem seu valor como veículo de fluidos de qualquer natureza, não compreendem que a água absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, além de enfatizar a sua importância para a vida, para a manutenção do planeta, né, o mar, de seu percentual na constituição do corpo físico, de sua importância para a sociedade. Nocivo em mãos perversas, útil em mãos generosas. Em movimento espalha bênçãos, estagnada estraga-se. A Gênese, no capítulo 15, Milagres, né, o cego de nascença, no item 25. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude poderia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que for impregnada. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. E aí a gente volta aqui para falar, né, de um assunto tão importante para a gente, né, que é a água, né? Assim, em nosso lar, né, eles usam água de reuso, gente. Olha que legal. Toda aquela água ela é tratada, né, e ela volta para o meio ambiente e ela serve para fazer os remédios, ela serve para fazer os caldos, ela serve como meio de purificação para tudo. Então, tudo em nosso lar é abençoado pela água do Rio Azul, né? E a água tem uma importância tão grande que ela é magnetizada pelo ministério mais alto, que é o da União Divina. Então, quando a gente vê, né, hoje, né, esse culto enorme de beber água, de cuidar da água, é porque, de fato, a água ela é muito importante para a manutenção da vida, né? Se nós pararmos para observar, o ar que nós estamos respirando, ele é também composto de água. Se ele ficar muito seco, ele prejudica a nossa respiração. Quem vive aqui no nível do mar, que vai para lugares como Brasília, por exemplo, sofre muito. Antigamente, a prova da Polícia Federal era só em Brasília. O pessoal que vinha de outro lugar já começava na desvantagem, porque a pessoa tinha que ir para Brasília antes para poder se acostumar com o clima, para poder se adaptar àquele clima inóspito, porque para a gente é inóspito, né? Para poder fazer a prova, para poder participar da prova. Então, a seriedade da água para a nossa vida, ela é extremamente grande, né? Ela é tão grande que nesse próprio capítulo se faz referência à água como meio de trânsito da vida, né? Quando você começa a viver no ventre materno, você é envolto em água. O nosso sangue, ele é composto por água, né? O nosso organismo como todo é composto por água. E aquilo em nós que não tem água, que não tem vida, se quebra com facilidade. Então, a gente vê que a gente tem muito problema com o cabelo, né? As unhas, depois que crescem, que sai dessa parte da pele, né? Mas se a nossa unha não tiver bem lubrificada, se a gente não estiver consumindo água, não estiver consumindo os minerais, as substâncias que a gente precisa para que o nosso corpo fique em harmonia, a gente não consegue viver. Você disse, não, eu tenho problema de intestino, vou comer fibras. Isso, encha-se de fibras e não beba água, porque você vai para o hospital, você vai continuar constipado. Porque você tem que comer as fibras, mas você tem que ingerir a água. Então, a água ela é de fundamental importância para a nossa sobrevivência.
assim como é lá no nosso lar, e deve ser em qualquer colônia mais próxima de nós, né? Onde os espíritos que ainda vivem sob a nossa energia ainda devem precisar muito da água como meio de alimento e de sustento de uma forma geral, para contribuir para a fluidez, né, dos minerais, das substâncias que eles precisam. Vamos voltar. E aí, encerrando o nosso estudo de hoje, refletindo com Emmanuel. Guarde a experiência dele no livro Dalma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Queridos, cadê, gente? Agora sim. Essa última reflexão, ela está no prefácio de Emmanuel, né? Esse prefácio dele é maravilhoso, né? Porque tem um conteúdo ali excepcional. Primeiro que já nesse prefácio ele já diz para a gente o seguinte: olha, você presta atenção nesse livro com tudo que ele está te ensinando e deixa as coisas maravilhosas para o lado, mas a gente pega as coisas maravilhosas primeiro, vê como romance, já quer desencarnar aí para o nosso lar, entendeu? Porque a gente só vê o bonito, né? A gente só vê os bosques, só vê o Rio Azul, só vê só as coisas maravilhosas. A questão que a gente precisa, de fato, absorver, e que Emmanuel já manda a gente fazer isso desde o início e a gente não faz, né, é essa questão doutrinária mesmo. Né? É todo esse conteúdo que a gente precisa abraçar. O que tem nessa coisa maravilhosa, que é esse mundo, né, espiritual, é essa colônia que está aqui, bem aqui em cima do Rio de Janeiro, que ela precisa ensinar para mim e eu já posso aprender antes de voltar. Né? Porque eu acho que o fundamental para nós hoje é aproveitarmos exatamente isso. É esse conteúdo de tudo que a gente lê, né, dos livros que a gente tem lido, e trazer assim, o que isso contribui para eu ser um ser humano melhor? Porque eu não vou mudar o meu vizinho se eu não me modificar. Né? A gente só muda o coletivo se cada um que faz parte desse coletivo resolver mudar também. Mas eu não posso mandar o outro mudar. Né? Eu mudo a partir de mim, e aí a gente vai fazendo essa corrente através do exemplo. Vocês querem colocar mais alguma coisa, mais alguma questão? Olha, eu achei que não ia dar tempo, gente, só 4 minutos de atraso. Fala, Eline. Bota o microfone. Oi, fala, pode falar. Não sei onde que eu perco aqui para eu escrever. Depois eu também não sei. Porque para mim eu estou no computador é diferente do celular. Tem 3 pontinhos, aí clica nesses 3 pontinhos e aparece o chat para escrever. Peraí, 3 pontinhos, e agora? Aí deve aparecer tipo uma cartinha para você, alguma coisa mensagem, assim. Está escrito assim, mensagem de chamada, tipo uma cartinha mesmo, Cristina. E agora? Agora você escreve, se você quiser. Pronto. Muito obrigada. Isso. Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Então tá. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma observação? Não? Lembrando que o próximo estudo é dia 17 de abril, né? 17 de abril. 17 do 4, né? 17 de abril, Isso, 17 parte 2. Alguém quer falar? Parte 2 de 60. Jaqueline, pode falar. Isso, essa questão que você falou sobre alimentação,
é extremamente importante. Eu venho com a minha mãe de um quadro de UTI, né? Ela teve o edema pulmonar, e ela ficou pior porque ela estava com anemia também, foi detectada anemia. E o médico vem conversando ao longo da semana, graças a Deus ela já está no quarto, a questão da alimentação, porque ela permanece no hospital porque ela está com deficiência de ferro, né? Tem que beber mais água, o corpo está desidratado. Então, como é importante também, né, conforme vocês falaram, a questão da gente se alimentar bem, se alimentar de forma correta, água, né? Quanto que é importante beber água, ela não conseguia urinar porque ela estava desidratada. Então, como é importante a gente rever essa parte de alimentação, porque a gente não está alimentando só o corpo, né? A gente alimenta o espírito também, né? A gente está debilitando o nosso espírito também, né? Então, vamos cuidar desse corpo que Deus nos emprestou, né? Ele não nos deu, ele nos emprestou. Perfeita colocação. Essa última aí, ele nos emprestou. Nós temos a obrigação de cuidar desse corpício da melhor forma possível. Da melhor forma possível, entendeu? Mas, assim, lembrando, porque eu converso com algumas pessoas, e algumas pessoas falam, não, eu sou espírita, eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que parar de fazer muitas coisas. Eu falei, não, calma, vamos devagar. Cada coisa no seu momento. Tudo bem, um dia você pode até parar de comer carne, ou você... Mas, assim, não estamos pecando pelo fato de não comer carne, ou não beber, ou não comer doce. A coisa tem que ser mais suave, mais leve, né? Mas precisamos cuidar, precisamos beber água, com certeza tudo isso é importante. Eu já melhorei muita coisa. Mas eu como menos carne do que eu comia antes. Eu bebo muito menos do que eu bebia antes, né? O doce que eu não consegui, porque eu sou meio formigão. Então, mas assim, a gente está caminhando, vamos lá, somos todos espíritos imperfeitos. Eu acho que a gente tem que abdicar da tirania, gente. Nós estamos aqui, né? Tudo bem que nós já estamos, assim, num estágio de provas e expiação, caminhando para a transição para mundo de regeneração. Somos pessoas melhores do que nós fomos quando nós chegamos aqui, cada um no seu tempo. Quando desembarcou aqui, era um espírito de um jeito e hoje nós somos outros espíritos. Mas é que a gente não pode se deixar influenciar pela questão da tirania, tanto pela questão do culto do corpo, né? Porque você vê a manequim magrinha lá daquele jeito e você tem que ficar daquele jeito. Você não vai ficar daquele jeito, você vai ficar do seu jeito porque você tem um tipo de corpo e ponto. Foi você que escolheu, tá bom? Vamos combinar assim? Eu escolhi esse corpo, então eu tenho que aceitar ele como ele é. O que eu posso fazer para melhorar algumas questões? Eu posso até fazer uma cirurgia plástica? Posso. Mas eu não posso ter a síndrome de Dercy Gonçalves. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Eu não vou entrar em detalhes porque é obsceno. Então, Dercy Gonçalves, Rosane, Dercy Gonçalves. Então, assim, por que ela fez aquela colocação? Porque ela cometeu excessos. Ela, por qualquer coisa, ela fazia uma cirurgia plástica. Quando ela chegou numa idade muito avançada, ela estava muito pior, porque, de repente, ela estaria se não tivesse submetido a tanta cirurgia. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo e, naturalmente, a nossa pele perde elasticidade. Então, se ela perde elasticidade, mas ela já foi esticada muitas vezes, você imagina como é que está o estado daquele corpo que já não tem mais o que esticar. Né? Então, já não tem mais algumas estruturas fisiológicas que foram tiradas dali para satisfazer a sua vaidade naquele momento. Aí você tem um tipo de lábio, aí você faz um lábio gordão, aí daqui a pouco faz um lábio magrinho, aí daqui a pouco ninguém consegue mexer em mais nada, porque você já mexeu tanto, já puxou tanto, já esticou tanto, que não tem mais o que mexer. Então, nós somos bonitos do jeito que nós programamos para sermos bonitos. Cada um é bonito do jeito que é. Nosso conceito de beleza em relação ao outro é muito crítico, por quê? Porque a gente espelha uma beleza de Narciso. Né? A gente quer olhar para a pessoa naquele modus de beleza assim, mitológica, greco-romana, e, na realidade, nós somos o que nós somos.
Nós combinamos para sermos do jeito que somos. E a gente só precisa cuidar da máquina direitinho, para ela funcionar, para ela ficar legal. Você tem todo o direito de se olhar no espelho e gostar do que vê. Agora, você tem que fazer a sua parte, sem tirania. Né? A tirania, ela prejudica muito mais do que ajuda, porque chega a um ponto que a pessoa não quer mais comer nada, porque não quer beber água, porque a água engorda, porque você incha quando bebe água. Então, eu não vou beber água porque a água engorda. E aí, como é que fica? Fica na situação aí da Jaqueline, que a mãe ainda está hospitalizada, porque está com deficiência de vitamina, está com deficiência de minerais, porque nós já temos um problema sério com a nossa alimentação, porque as nossas frutas, as nossas verduras, os nossos legumes já não têm o mesmo quantitativo de minerais e vitaminas que tinham alguns anos atrás. O nosso solo está ficando pobre. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Melhorar na medida daquilo que a gente pode. Contribuir com a melhoria do nosso corpo na medida que a gente pode. Mas a gente não pode ser tirano. Né? E a gente precisa, assim... O encerramento aqui do livro, né, com a reflexão do Emmanuel, traz para a gente muito essa questão da espiritualidade, que é uma coisa assim que me liga muito ao Gresg, é a espiritualidade. Né? Então, eu acho que a gente precisa disso mesmo, independente da denominação religiosa que a gente abrace, a gente precisa entender que a gente está caminhando para um mundo de espiritualidade. Né? Onde mais do que ser religioso é necessário que nós sejamos espiritualizados, que a gente se conecte com o nosso alto, com o nosso coração, e que a gente entenda de uma vez por todas que nós somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Tá bom, gente? Eu agradeço por demais, eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito, muito, muito. Nós que agradecemos, Cristina. Obrigada por esse encontro de hoje. Muito, muito obrigada. Dia 17 a gente vai estar junto. Vamos fazer uma prece final? Bela, você pode fazer para a gente uma prece final? Primeiro, eu queria dizer para a Cristina que eu sou muito fã dela. Eu acho que ela já sabe que eu falo isso toda vez. Né? Vou repetir. Antes de começar a prece final... Pode continuar falando para eu não esquecer, tá bom? Somos todos, eu também sou. Eu sou fanzoca de vocês, assim, ó. Antes de começar a prece final, eu queria fazer uma observação, né? Que a Lu falou que ela não faz mal, mas ela também não faz o bem a ninguém. E daí, às vezes, a gente tem a ideia que a gente não faz o bem porque a gente, sei lá, não tem muito dinheiro para doar, ou de repente não está tendo tempo. Mas uma coisa que eu aprendi muito esse ano com os nossos mentores é que a prece, ela é um dos maiores bens que a gente pode oferecer a alguém. Justamente também pelo que o estudo mostrou para a gente hoje, que a prece, o capítulo que falava da prece, que é uma forma da gente se melhorar, se conectar com os espíritos que nos auxiliam. Então, nesse momento, gente, eu convido todos vocês que estão aqui nesse sábado, à tarde, estudando uma obra espírita, que coisa maravilhosa. Eu convido todos vocês, então, agora a gente fazer o bem pelo próximo. Nossa prece vai ser dedicada a todos aqueles irmãos que estão sofrendo em razão do Covid e os seus familiares. Então, que vocês fechem os olhos e vibrem alto em amor pelo próximo. Pai de infinita bondade, sabedoria, reunidos aqui hoje, em nome do teu amor e de toda a fraternidade branca, pedimos a todos aqueles irmãos que agora sofrem com essa pandemia, com esse vírus. Pai, que o teu amor se estenda sobre todos os hospitais nesse momento, sobre todas as famílias debilitadas, levando a luz verde da cura a percorrer cada corpo, cada mente. Pai, esse momento é de muita comoção. Que nós possamos ser sensíveis o suficiente
para oferecer o ouvido àqueles que precisam desabafar, para oferecer a atenção e ao carinho àqueles que perderam seus entes queridos. E, principalmente, que nós estejamos com os nossos fluidos e energias disponíveis para doar àqueles que tanto precisam nesse momento. Aproveito a oportunidade para pedir pelos governantes, em especial os do Brasil, que precisam tanto da tua inspiração e da inspiração da espiritualidade amiga, para entender o valor de cada vida humana, para entender o caminho certo a tomar. Então, que toda a energia material, densa, pesada, que possa estar envolvendo essas pessoas, possa ser substituída através da chama violeta por uma energia de amor, de cuidado com os próximos, com a nação, com um carinho e com um compromisso divino com cada vida. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Bela, pela prece. Obrigada, Cristina. A gente se encontra de novo dia 17/4. E convido a todos a participarem na próxima terça da nossa palestra pelo Facebook sobre sonho e sono com o Guaraci Silveira. Quem puder participar, a gente vai estar enviando o link. Cristina, obrigada a todos, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Cristina. Mês que vem, até mês que vem. Até mês que vem. Obrigada. Chegue logo. Valeu, Tchau. valeu, Cristina. Obrigada, Vamos Muito todos. muito obrigada, gente. Tchau. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tá gravando, Simone.